Olá, seguidor e seguidora do canal Pensamento e Fé. Nós estamos aqui juntos hoje para falar sobre um assunto muito importante para nós e muito especial. Nós vamos conversar aqui a respeito da excelência da Palavra de Deus. Bom, pessoal, antes da gente entrar no nosso assunto mais especificamente, eu gostaria de falar para você que, caso ainda não está inscrito no nosso canal, para que você possa se inscrever, ativar aí também as notificações, curtir esse vídeo, compartilhar com quem você quiser. Eu tenho certeza que você estará abençoando muitas vidas também e será abençoado pelo nosso Deus. Bom, todos nós sabemos, que o cristianismo só existe por causa de um livro. O cristianismo só existe porque o Senhor Deus escolheu se revelar através da sua santa palavra. E hoje nós viemos então falar sobre a excelência dessa palavra do Senhor. Começando por algumas características que nós separamos acerca desse livro sagrado. Qual seria então a primeira dessas características que vocês veem na palavra do Senhor, para que a gente possa começar aqui a desenvolver o nosso assunto? Uma das características principais que as Escrituras têm é a perfeição. Ela é perfeita porque ela é a inspiração de Deus. Ela é perfeita porque é a própria revelação de Deus. Tem alguns estudiosos que, inclusive, chegam a dizer que os escritores da Bíblia, eles foram como que os amanuenses de Deus, aqueles que Deus punha a mão sobre a mão deles e eles escreviam as palavras de Deus para que ela realmente fosse perfeita e preservada de qualquer erro, de qualquer problema ou qualquer tipo de contradição. Então, uma das características principais que a palavra de Deus tem é a perfeição. Há um texto no Salmo 119 que diz para nós acerca dessa perfeição da palavra dele, do seu mandamento. Tenho visto que toda perfeição tem o seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Ou seja, embora as perfeições elas demonstram para nós um certo grau de perfeição, a palavra de Deus ela parece ir além da perfeição, parece estar acima dessa perfeição, dando a entender que não há realmente nenhum espaço para que haja um erro ou alguma coisa abaixo do que é perfeito. A palavra de Deus, então, tem como principal característica a perfeição. Fantástico, você perceber que quando ele fala que a palavra é ilimitada, significa realmente que ela é ilimitada, que ela é sem fim. Você pode perguntar para qualquer homem piedoso que estudou a Bíblia a vida toda e ele vai falar que a Bíblia sempre falou com ele nos mesmos textos que ele leu 200 vezes. Isso acontece com a gente. Quantas vezes a gente aqui já teve a oportunidade de reler textos que a gente já leu várias vezes e a Bíblia falou com a gente de uma maneira diferente. Creio que isso prova que a palavra realmente ela é limitada e o mais importante, a palavra do próprio Deus, que é limitado, que é eterno. Por isso que é uma característica da palavra de Deus. É tão real essa parte da perfeição da palavra de Deus que o próprio Senhor Jesus usava as Escrituras do Antigo Testamento, que naquela época era a Torá, para dar exemplo para os judeus. Ele ia instruir o povo e como que ele usava a instrução? A palavra de Deus. Se ela não fosse perfeita, Jesus não usaria a Escritura daquele tempo, que é o tempo atual também, como sendo uma base para que os seus seguidores tivessem um estilo de vida para seguir. Quando Jesus ia instruir alguém, ele tomava as Escrituras como sendo o norte, como sendo a razão da fé, como sendo o princípio de doutrina, como sendo o meio que a gente deveria viver. E porque ele pegou as Escrituras, a gente vê que em Cristo, sendo ele perfeito, ele toma algo perfeito também para embasar o seu ensinamento. Ele toma aquilo que também é perfeito para ratificar o seu ensino. É como que mostrando assim, eu sou perfeito e vou usar algo que é perfeito para dar o meu ensinamento. Que algo perfeito que é esse? A Escritura Sagrada. E essa perfeição da palavra de Deus tem a ver com o fato dela ser uma fonte inesgotável, e sempre, não importa o quão conhecimento alguém tem da palavra, sempre ela vai falar ao coração, sempre ela vai trazer algo que seja novo para o nosso ser. E além disso, ela é inerrante, nós temos que entender isso, que a palavra do Senhor, ela nunca caduca, ela nunca passa do tempo, ela nunca tem um erro. Nós sabemos que ela é inerrante e, infelizmente, muitas pessoas têm se perdido nisso, tem às vezes se enganado pensando que a palavra do Senhor, por ser um texto muito antigo, ela perdeu a sua relevância ao passar dos anos,
Mas de forma alguma isso é verdade, porque a verdade absoluta ela nunca deixará de ser absoluta e vai ser assim até o final. Pode cair todas as palavras do mundo, mas as palavras do Senhor elas vão permanecer para sempre. Elas vão permanecer para sempre e ninguém pode ter o direito de acrescentar alguma coisa ou de retirar alguma coisa. Ela permanece e vai ser assim até o fim. Não tem esse direito porque é a palavra de Deus. Então, se alguém pudesse fazer isso, mudar o mandamento de Deus, mudar a lei de Deus, ou mudar o que Deus falou, esse alguém tomaria o lugar de Deus. E porque não é possível que alguém tome o lugar de Deus, é que a palavra não pode ser adulterada, mudada, modificada. A Bíblia realmente é perfeita, né? Não é algo que deve ser tratado sem zelo. A própria palavra de Deus se trata como palavra de Deus. A gente vê o próprio Deus falando, tanto em manifestações do Velho Testamento e depois em Jesus, né? Nós temos Jesus, o próprio Deus, falando aqui na Maior terra. revelação. Maior revelação, se apresentando como verdade e também apresentando a palavra como verdade. Então, nós temos Jesus, que também vai dizer que toda a Escritura fala sobre ele. Vocês lembram daquele caminho de Emaús? Ele fala para aqueles discípulos ali que nós, né, juntamente com aqueles discípulos, somos nécios, porque a gente não percebe essa riqueza, mas toda a Escritura fala e aponta para ele. Jesus é verdade, a palavra é verdade, né, na qual nós somos purificados, né, para caminho da perfeição que Deus irá nos dar. Apesar da Bíblia ser perfeita, infalível, inerrante, inspirada por Deus, às vezes algumas pessoas têm dificuldade em ver a autoridade que a Escritura tem. Qual é a dificuldade que eles têm? Eles falam assim, mas a Bíblia foi escrita por homens, não tem como ser ela perfeita, sendo que os homens escreveram, não tem como ela ser verdade absoluta, sendo que foi escrita por pessoas, e as pessoas erram, e ela também está errada. Nesse ponto a gente tem que falar que ela não tem erro, porque ela é a própria palavra de Deus. E por ser a própria palavra de Deus, ela é a autoridade. A autoridade então fica nas Escrituras, na palavra de Deus, e não no que os homens falam, e não no que a igreja fala. Se a igreja se levanta contra as Escrituras, quem permanece é as Escrituras. Se os homens se levantam contra a Escritura, quem permanece é as Escrituras. Eu lembro dos estudiosos falarem assim, enquanto que o apóstolo Paulo escrevia a palavra de Deus, ele estava consciente de que aquilo que ele escrevia é realmente a palavra de Deus. Isso é provado à medida que o tempo foi passando e Deus foi preservando o que o apóstolo Paulo escrevia. Não só ele, mas os demais apóstolos, os demais escritores. Não seria curioso Deus, alguém escreveu alguma coisa e Deus falasse, não, isso aqui não é minha palavra, e Deus ter preservado? Não. Então, se Deus preservou, é a prova de que realmente é a autoridade dele, é a palavra que está sendo falada. E eu gosto de lembrar isso. A palavra de Deus é a autoridade, e não o que eu falo, não o que vocês falam, e não o que nós ouvimos das outras pessoas, e não o que a própria igreja pode falar. Tanto é que na nossa profissão de fé, quando a gente vai assumir que a gente quer realmente confessar o nosso Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, tem uma pergunta que é feita para nós no nosso catecismo, que a gente pergunta para nós se a gente está sujeito a obedecer à igreja, desde que a igreja esteja sujeita à palavra de Deus. Ou seja, se a igreja foge da autoridade das Escrituras, a gente não precisa mais estar sujeito a ela. Não precisa mais estar sujeito às autoridades eclesiásticas, e sim a autoridade que a própria Escritura deixou para nós. É um ponto necessário de ser falado, que é uma característica, uma das fundamentais também, que a gente vê na palavra de Deus, como sendo ela a autoridade máxima, a nossa regra de fé e prática. Nós cremos o que ela diz que nós devemos crer e nós fazemos o que ela nos deixa fazer. Além de todas essas características, que são fundamentais para o nosso entendimento da palavra de Deus, algo muito interessante que nós não podemos esquecer é que a palavra de Deus ela é desejável, ela é altamente desejável. Por ser a palavra de Deus e pelo fato de Deus ter nos criado para nos relacionarmos com Ele, a palavra de Deus na vida do cristão ela passa a ser um fundamento pelo qual nós buscamos a todo momento. E é o momento onde nós parece que encontramos um significado para a nossa vida, realmente. Então, por isso que a palavra do Senhor, ela não é uma coisa que nós levamos como sendo uma regra que nos aprisiona, mas muito pelo contrário, é uma verdade que nos liberta.
Um exemplo que deixa isso bem claro na própria palavra de Deus é o Salmo 19, que diz assim nos seus versículos 7 até o versículo 10. A lei do Senhor, ela é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. O versículo 10 diz que eles são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Olha onde o próprio texto bíblico, né, se coloca como sendo aquilo que nosso coração mais anseia, aquilo que nosso coração mais deseja. É algo mais valioso do que o mais puro ouro. E de fato é a palavra do Senhor, ela é desejável. Quanto mais nós obedecemos essa palavra do Senhor, mais a gente se sente bem, mais a gente se sente próximo do Senhor, né? Então isso é uma característica muito legal, muito importante sobre a palavra de Deus. E a prova de que ela é desejável dá a entender que ela é muito valiosa. E qual seria o exemplo que a gente tem do valor da Bíblia? A tradução dela. Quantas traduções que a gente tem que mostra a necessidade de pegar o texto no mais puro possível, para que ele possa ser aplicado no nosso coração no sentido que ele foi escrito, e não com alegorias, não com ilusões nossas, ou pensamentos nossos, ou coisas desse tipo. Não, se ela é desejável, é valiosa, se ela é valiosa, deve ser lida na íntegra. Então as traduções, os tradutores que vão pesquisando, vão estudando tudo isso, estudam para quê? Para trazer o mais original possível, o mais próximo do original possível. As palavras, as sentenças, os versículos, o capítulo todo, para aplicar ao nosso coração no jeito mais valioso possível. Parece às vezes que a gente está repetindo as coisas, mas acaba que realmente repete, porque tudo volta no fato que a palavra é de Deus. Você vê essa infinitude do universo, essa imensidão da glória, e pensa que o próprio Senhor de tudo escreveu algo para nós. Depois você pensa que o nosso Salvador, ele se manifesta através dessa palavra. Então tudo isso torna essa palavra desejável, torna essa palavra valiosa, torna essa palavra algo imensurável, que vale mais que qualquer coisa que essa terra pode oferecer, porque ela não vem dessa terra, ela não vem de homens, ela vem do alto, ela vem do próprio Deus. E como não desejar aquilo que Deus escreveu para nós, aquilo que Ele foi registrado? Imagine a nossa vida sem a palavra de Deus. Como que Ele revela o que a gente ia fazer em relação à vontade dEle? Nada. Porque se Ele não tivesse revelado a palavra dEle, hoje a gente estaria aí como pessoas sem conhecer a Deus, sem saber que Deus existisse, sem saber que é possível crer nele, o que devemos fazer para ter redenção em Cristo Jesus, todas as demais coisas. Se Deus não tivesse se revelado nas Escrituras, seríamos hoje os mais infelizes dos homens. Às vezes as pessoas questionam a Bíblia como sendo um livro escrito por humanos, mas na verdade o que a gente entende da palavra do Senhor é justamente um Deus que meio que de certa forma entrou no nosso universo para falar a nossa língua. Uma analogia que a gente pode usar acerca disso, por exemplo, é de um adulto ensinando uma criança, né? Essa criança não tem a capacidade para entender o que o pai dela disse se ele falar de uma linguagem completamente diferente. Então ele precisa ali naquele momento se levar até o lugar onde aquela criança está, até a capacidade dela, isso, até o nível dela para explicar ali de forma com que ela entenda. Então a palavra de Deus é isso. Nós entendemos que ela é o ato de Deus em se revelar, usando a própria humanidade, através de palavras humanas, para propagar a sua verdade, né? Para poder ensinar qual é a sua vontade eterna, qual é a sua vontade perfeita e agradável. Tem um exemplo também muito bacana que mostra o desejo pela Bíblia e o desejo pelas palavras do nosso Senhor, assim como o valor que as palavras de Jesus têm para nós, a palavra do nosso Deus. O exemplo está lá em Lucas 21, versículo 38, o último versículo do capítulo. Diz assim para nós: E todo o povo madrugava para ir ter com ele no templo, a fim de ouvi-lo. Está vendo o tamanho do desejo que os discípulos de Jesus tinham para ouvir as suas palavras? Por que eles tinham esse desejo? Porque sabiam que as palavras de Jesus, elas trariam para eles
orientação, cuidado, a revelação de Deus, o modo como eles deveriam viver, a esperança, trariam para eles a fé, transformaria seus corações. Então isso mostra realmente o desejo que eles tinham para ouvir as palavras do seu mestre, do nosso mestre. Isso mostra o quão desejável, o quão valiosa é a palavra do nosso Deus, é a palavra do Senhor Jesus. Eles madrugaram para ir no templo a fim de ouvir o que nosso Senhor Jesus tinha para dizer. Um outro ponto, né, uma característica da palavra que é muito bom a gente conversar também, é que a palavra de Deus ela tem uma capacidade de transformar vidas, né? Um propósito disso também, que o próprio Deus escolheu, né, o Evangelho, que é a boa notícia, que vem da palavra de Deus, que está escrito na palavra de Deus, que salva a vida do homem, que transforma a vida do homem. É o meio que Deus escolheu que a porta do coração fosse aberta, né, através da palavra, através da boa notícia, do Evangelho que vem da palavra. E essa palavra é viva, é eficaz, ela corta mais que espada, assim como diz lá em Hebreus, ela penetra no coração do homem e traz a transformação, assim como o João citou lá no Salmo 19, que ela traz sabedoria aos simples, né? E é muito importante a gente falar sobre isso, sobre como a palavra ela transforma a vida e transforma também sociedades, e transforma o mundo, tem esse poder dado ao Senhor, dado do Senhor a palavra, que é essa transformação. Não tem nada que permaneça de pé quando o Espírito Santo de Deus quer usar a palavra para quebrar o coração de uma pessoa. Né? A palavra de Deus ela é de fato essa espada que penetra e quebra toda a frieza, que quebra toda a indisposição para receber a palavra do Senhor. Ela de fato, sempre que alguém é colocado de frente com a palavra de Deus, essa palavra cria uma crise dentro da pessoa e é algo avassalador realmente, né? Porque a palavra ela tem esse poder de te mostrar quem você é, mostrar a sua necessidade de Deus e ainda te apresenta a boa nova, ela te apresenta o caminho, né, para essa transformação de vida. Então, somente a palavra do Senhor tem poder para transformar pessoas pecadoras, né, mais vastos pecados e vice-pecados, mais distante possível do Senhor. A palavra ela tem esse poder de encontrar o coração e de trazer essa pessoa para perto do Senhor. Isso é maravilhoso. Uma coisa importante também que a gente deve citar é que, por ela ser transformadora, ela incentiva nós que já a conhecemos a continuar falando dela. Porque ela transforma, porque ela é eficaz. A gente leu isso em Hebreus. E se ela é eficaz, ela sempre vai alcançar o fim para o qual ela foi escrita. Se ela foi escrita para salvar pecadores, ela vai salvar pecadores. Se ela foi escrita para iluminar corações, ela vai iluminar corações. Se ela foi escrita para trazer redenção, fé, regeneração, ela vai trazer redenção, fé e regeneração. O apóstolo Paulo chega a falar assim, que a pregação, ela sempre produz alguma coisa. Pregação por meio da palavra de Deus. E que alguma coisa que é essa? Ou ela produz cheiro de vida para a vida, ou ela produz cheiro de morte para a morte. Ou seja, ela nunca volta vazia. Se ela foi pregada, se a palavra foi lida, se ela foi escrita, se ela foi gravada nos corações, ela sempre cumpre o seu fim. Ela sempre cumpre aquilo o que ela deveria cumprir. Se é alcançar pecadores, se é transformar vidas. Se é mudar pessoas, se é mudar as coisas, se é mudar a sociedade, se é mudar o nosso coração, se é mudar o sistema das coisas, não importa. Se a Bíblia foi escrita para isso, ela vai alcançar o seu fim. Ela sempre vai se transformar, ela sempre vai regenerar, sempre vai alcançar os pecadores naquilo que ela foi escrita para alcançar. Foi muito interessante a citação do Jonas, né, quando ele falou a respeito do Espírito Santo usando a palavra. Algumas pessoas, infelizmente, ainda têm um certo pensamento que existe uma guerra entre Espírito e palavra, né, que as pessoas devem buscar o Espírito, esquecer da palavra, ou usam o texto fora de contexto, o Espírito de letra matar, o Espírito purificar. Quando na verdade a palavra ela é inspiração do próprio Espírito, né? O Espírito Santo que foi quem usou as pessoas, quem inspirou os servos de Deus a escrever a palavra. E aí quem também usa a palavra para convencer do pecado, da justiça e do juízo, para aplicar a obra da redenção no coração do homem. Então não existe essa ou você estuda teologia, você estuda a palavra, ou você vai viver pelo Espírito. Viver pelo Espírito é exatamente buscar na palavra que é de Deus,
que apresenta Jesus e que foi inspirada pelo Espírito Santo, né? Que foi através do Espírito que os homens piedosos tiveram essa grande graça, grande privilégio de escrever a palavra que vem dos céus. É muito importante dizer isso, porque se não for o Espírito Santo atuando através da leitura da palavra, a palavra não vai, o papel ali não vai transformar ninguém. Então, por isso que a palavra é importante, porque é através dela que o poder do Espírito Santo ele acontece para a transformação da vida. Então, não tem como realmente desassociar o agir do Espírito Santo e a leitura, o conhecimento da palavra de Deus. É porque não tem como a gente conhecer o Espírito Santo se não for através da palavra dele, se não for através da palavra do Senhor. Antes mesmo que uma pessoa chegue à fé, a palavra tem que chegar nela. Então, quem que vai levar essa palavra? Um pregador ou um missionário, por meio da pregação, e o Espírito é quem vai transformar o coração daquele que criou. Então, lembrem sempre disso, né? É muito importante. A palavra de Deus, existe uma obra perfeita da Trindade, mostrada nessa riqueza que é a palavra de Deus, que apresenta em toda a palavra Cristo, mas que foi aplicada nos corações e inspirada também para ser escrita pelo Espírito Santo. Então, tendo em vista que agora nós já falamos diversas coisas, né, sobre a palavra do Senhor, quais conselhos nós poderíamos dar para quem está nos vendo agora acerca da palavra do Senhor? A finalidade desse vídeo é trazer para vocês a preciosidade da palavra e incentivar vocês a buscar mais essa palavra, buscar mais de Deus na palavra, porque ele é o único meio que temos para conhecer a Deus, né? A maior revelação de Deus foi em Jesus Cristo, e é através da palavra que nós conhecemos dele. Então, não existe outro meio de conhecer a Deus a não ser pelo meio que ele escolheu, que é a revelação da palavra. Então, a gente sabe que ela transforma, a gente sabe que ela é luz, a gente sabe que ela é valiosa, a gente sabe que ela é do próprio Deus. E tudo que a gente quer falar para vocês aqui, incentivar através dessas coisas, é que vocês mergulhem nessa palavra, não para um simples conhecimento para mostrar a homens, mas para um conhecimento íntimo do próprio Deus. E é por causa disso que a gente pode citar o que o autor aos Hebreus fala para nós. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Importa que nos apeguemos a essas verdades. Por quê? Porque ela é a revelação de Deus. Porque ela é a palavra de Deus. É nela que a gente encontra abrigo, esperança, confiança, descanso, paz, redenção. É na palavra de Deus que nós encontramos tudo o que nós precisamos para a nossa vida aqui na Terra. E eu creio sim que quando a gente chegar diante do Senhor, no último dia, Ele se alegrará por aquelas pessoas que leram essa palavra, buscaram a Ele através das Escrituras. Então que nós nos apeguemos mais às verdades ouvidas, às verdades reveladas pela palavra de Deus. Tudo isso é para que nós possamos juntos, né, amar a palavra de Deus de todo o nosso coração, a ponto de chegar a dizer como o salmista diz, né, quão amo a sua lei, quanto amo a sua lei, ela é minha meditação de dia e de noite, ela é meu alimento, se eu ficar sem ela, minha vida praticamente ela se enfraquece totalmente, porque a tua palavra é a minha rocha, é aquilo que me guarda do mal, é aquilo que me sustenta, que me mantém puro o meu caminho. A tua palavra, a tua lei é que me dá a direção e que me aponta para o Senhor, que me aproxima de Deus. Então tudo isso é para que nós possamos amar o conhecimento de Deus através da palavra, e não experiências por si só, que não vão gerar um crescimento espiritual, mas uma intimidade com Deus através dessa maravilha, dessa preciosidade que é a palavra do Senhor revelada a nós. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. A gente espera realmente que o Senhor Deus tenha te abençoado, né, através de todas as palavras que foram ditas aqui. E também aproveitar, né, para incentivar vocês a aproveitarem também os materiais que a gente tem colocado no nosso canal. A gente tem estudado junto, né, já temos um vídeo acerca do Sermão do Monte. E a intenção nossa é que nós possamos crescer juntos, né, no conhecimento da palavra do Senhor. Então, sempre que você quiser também pode ir lá conferir esses estudos, e nós esperamos ter ainda mais outras coisas, né, nesse sentido para trazer para vocês. Pessoal, e por favor, um pedido nosso de coração é que você se inscreva no nosso canal. Se você já é inscrito nosso aqui, a gente te agradece demais, né, por estar acompanhando a gente.
Mas compartilhe com seus amigos, compartilhe nas suas redes sociais, dê essa força pra gente. A gente queria muito chegar a 1000 inscritos para a gente pudesse fazer nossas lives diretamente pelo YouTube. Isso ia ajudar muito em alguns projetos que a gente tem pensado aí para frente. Então dê essa força pra gente. Então curta o vídeo, comente, né? A gente gosta muito de ter essa interação com vocês, então dê sugestões de tema, do que a gente pode melhorar, qualquer coisa, comente aí, porque a gente gosta realmente de estar em contato com vocês e de ter essa amizade, mesmo que online, né? Mas de passar o pensamento em fé, além de nós três aqui, mas ter esse pensamento em fé junto com vocês. E que a graça de Deus esteja sobre nós. Um grande abraço.